Então, eu estava falando, Valeu, Ivan, Mauro. que está havendo aí um movimento de passada de pano, não só para o Bolsonaro, como para os militares, como se tudo o que aconteceu aí, quase golpe de Estado, fosse fruto de uns aloprados, uns militares ensandecidos que queriam pegar dinheiro e ficar no poder, mesmo contra a vontade do Bolsonaro, que não se movia. Você vê o áudio lá do Fantástico, mostrava as pessoas falando ele não isso, ele não aquilo. Então, os bolsonaristas estão dizendo que ele não quis o golpe. Não é? Mas aí eu tenho um blog que já vai fazer no ano que vem 20 anos, o blog do Melo. E aqui, ó, no dia 17 de janeiro de 2019, ou seja, 16 dias depois do Bolsonaro tomar posse, eu publiquei a seguinte postagem: Bolsonaro dá um autogolpe e militares voltam ao poder 55 anos depois do golpe de 64. Pode-se acusar Bolsonaro de boçal, homofóbico, machista, racista, preconceituoso. Tudo isso ele é, mas de burro não. Bolsonaro sabe que chegou à presidência sem ter a menor condição de fazer frente às responsabilidades do cargo. Não tem preparo nem vontade de trabalhar. Conseguiu se eleger graças ao golpe judicial que impediu Lula de concorrer, a facada que o livrou dos debates e aos milhões de fake news. E os milhões de fake news disparados ilegalmente via WhatsApp. Mas isso o levou ao poder. Como se manteria lá se o general seu vice, o Mourão, à época, já estava todo oferecido ainda durante as eleições? Vamos para a próxima. Foi aí que ele deu o autogolpe. Para barrar Mourão e qualquer tentativa de golpe que viesse a retirá-lo do poder, Bolsonaro montou uma superestrutura militar com generais comandando grande parte dos ministérios e outros militares em postos-chave de todos os demais, inclusive nas empresas e bancos públicos. Há um general até auxiliando, tutelando o presidente do STF, Dias Toffoli, diga-se de passagem, convocado pelo Toffoli. Teve até cargo para o ex-comandante do Exército, Vilas Boas. Moro e Guedes são apenas a fachada, e Bolsonaro, com Damares e outros malucos que ele juntou no governo, os encarregados de entreter a plateia. Mas não tenham dúvida, 55 anos após o golpe, os militares estão de novo no comando do Brasil, tá ok? Bom, foi o que se viu. Os militares, que no início já eram em grande número, depois se espalharam, passaram, a última conta em 2002, parece que já eram quase 7 mil militares em postos-chave, não só ganhando o seu salário de militar, como o salário do cargo que estavam ocupando no governo. Né? Então, era uma maravilha. Né? Estavam, de novo, com o bolso cheio e mandando no país. Vamos para o próximo. Aí aqui foi uma entrevista de ontem, que saiu na Folha, saiu em tudo que é lugar, mas a Folha, que é quem vem mais passando pano para Bolsonaro, e só continua com o jornalismo declaratório. E o Bolsonaro sempre publica o que o Bolsonaro fala. Né? Golpe de Estado é uma coisa séria. Tem que estar envolvido todas as Forças Armadas, senão não existe golpe. Ninguém vai dar golpe com general de reserva e mais meia dúzia de oficiais. É um absurdo o que estou falando, disse o Bolsonaro. Aí fala, apesar de não ser golpe, o estado de sítio não foi convocado ninguém dos Conselhos da República e da Defesa para se tramar ou para se botar no papel a proposta do decreto do estado de sítio, afirmou Bolsonaro. Isso é uma outra afirmação que ele fez em fevereiro deste ano. Isso é mentira. É mentira do Bolsonaro. E eles deixam ele ficar falando isso sem contextualizar. É mentira. Vamos para o próximo slide. Golpe seria consumado se o Exército seguisse plano de Bolsonaro, disse ex-chefe da FAB.
Ex-chefe da FAB significa comandante da FAB, da aeronáutica, no governo Bolsonaro, Batista Júnior. Ele relatou à PF as investidas do ex-presidente para atrair apoio das Forças Armadas ao plano golpista. Isso está onde? Na Folha. Então, a Folha sabe disso. A Folha publicou isso. Então, não pode deixar o Bolsonaro dizer o que quer sem ser contestado. Eles faziam isso quando eram presidente, que morriam de medo dele, mas agora ele já não é mais presidente. Quando ele falar uma coisa dessa, tem que falar, é mentira sua. E o comandante militar está dizendo que você chamou lá. Por que não falam isso? Deixam ele ficar mentindo e falando para o público dele. No depoimento, no qual relata as investidas de Jair Bolsonaro para atrair o apoio das Forças Armadas a um plano de golpe de Estado, o ex-comandante Carlos Almeida Batista Júnior, da Aeronáutica, disse que se o então comandante do Exército, general Freire Gomes, tivesse concordado, um golpe teria sido consumado para impedir a posse de Lula. Então, como é que o Bolsonaro diz que nunca falou em golpe, que não comentou, que precisa dos comandantes? Exato, precisava, e ele consultou, foi lá pedir a eles que participassem do golpe. Então, ele estava na cabeça de tudo, ele era o cabeça de tudo, ele era o comandante do golpe. Ele tentou de tudo para ter o golpe. E agora está querendo lavar as mãos, dizendo que ele não tem nada. É ridículo o golpe, é ridículo falar em golpe, e ninguém contesta. Vamos para o próximo. Depois de o presidente da República, Jair Bolsonaro, aventar a hipótese de atentar contra o regime democrático por meio de alguns institutos previstos na Constituição, GLO, ou Estado de Defesa, ou Estado de Sítio, o então comandante do Exército, general Freire Gomes, afirmou que, caso tentasse tal ato, teria que prender o presidente da República, disse o ex-comandante da FAB. É uma coisa gravíssima. O ex-comandante da Aeronáutica disse isso, que em depoimento à Polícia Federal, que o comandante do Exército disse que se o Bolsonaro continuasse insistindo com aquelas ideias de GLO, Estado de Defesa ou Estado de Sítio, ia prendê-lo. Ia prendê-lo. E ele continua dizendo que não fez nada disso. Então, todos os comandantes militares estão mentindo? Aí, aqui, ó, o que é isso que o Bolsonaro estava dizendo? Que ele estava propondo, que ele nunca propôs golpe de Estado. Lógico, ele não chegou ali e falou, vamos dar um golpe de Estado. Ele propôs GLO. O que é GLO? Garantia da lei, ordem GLO, é um ato que só pode ocorrer no país por ordem expressa e direta do presidente da República. Isso porque se trata do uso das Forças Armadas, que devem obediência à presidência, para suprir a falta de agentes das forças tradicionais de segurança e em situações muito graves de perturbação da ordem. O objetivo é preservar a integridade da população e garantir o funcionamento normal das instituições. Mas o que estava acontecendo naquele período de novembro e dezembro de 2022, que geraria o GLO? Eram as manifestações nos quartéis. A esquerda estava festejando a vitória do Lula, não havia nenhum tumulto. Quem causou tumulto foram eles, os golpistas. Eles é que estavam causando tumulto e eles queriam aplicar o GLO. Então, é claramente um golpe. Eles estavam tumultuando para justificar uma GLO. E o comandante militar sabia disso. Não é? Vamos para o próximo. Aqui é o Estado de Defesa também, que ele alegava, ou o Estado de Sítio, que é o que ele disse que aventou, que conversou. O Estado de Defesa é um dos instrumentos previstos na Constituição Federal capazes de ampliar poderes do chefe do Executivo, mas, segundo especialistas, seria inconstitucional no caso citado por Bolsonaro, porque representaria uma interferência indevida do Executivo na Justiça Eleitoral. Ele queria usar o Estado de Defesa para modificar o resultado eleitoral, para uma intervenção. O Estado de Sítio, que é a outra arma que ele disse que queria usar, deve ser utilizado somente em caso de declaração de guerra, resposta a eventuais ataques de outros países ou instabilidades extremas
que não podem ser resolvidas com o estado de defesa. Que situação extrema que o Brasil estava vivendo. Metade do país estava feliz da vida com a vitória do Lula. Metade do país, metade mais um. Isso nos votos. Né? A maioria do país estava feliz. Havia um tumulto na frente dos quartéis que os próprios comandantes militares poderiam muito bem resolver, acabar com aquilo, mas não o fizeram. Era só isso que estava acontecendo. Vamos para o próximo. Acho que acabou aqui, Melo. Certo. Pois é, então é isso. Essa conversinha de que não houve, que o Bolsonaro não pensava nada, é mentira. Não caiam nesses recortes de áudios em que mostram parcialmente as coisas. O Bolsonaro estava envolvido desde o primeiro dia do governo dele em golpe. Desde o primeiro dia do governo dele, ele queria golpe. E grande parte dos militares também, porque estavam no poder e ganhando muito dinheiro. Muito dinheiro. Então, muitos deles, como mostra hoje em dia, como disse lá um coronel, no alto comando, 3 eram favoráveis ao golpe e 8 estavam em cima do muro, esperando para ver para que lado ia pender o negócio. Dos 16, 11, 3 eram a favor e 8 eram... ou seja, estavam ali bem de vida, para que vai trocar? Não é? Ficavam no poder e o Bolsonaro é que ficava com o ônus de ditador, enquanto eles ficavam ganhando dinheiro. Entendeu? Então, não caio nessa conversa. Entendeu? É isso, Ivan. Agora, eu trouxe aqui... na verdade, eu vou falar de algo parecido, né? Mas tentando mostrar como esse setor da mídia que a gente sempre comenta aqui está tentando traçar um cenário em que a tentativa de golpe teria sido de responsabilidade de uma meia dúzia de militares aloprados, de gatos pingados, né? Como se o alto comando também não tivesse responsabilidade nisso, né? Apesar de, claro, teve os generais que se posicionaram de maneira contrária e tudo mais, só que o fato é que houve uma articulação golpista que, inclusive, esse alto comando foi consultado sobre ela, né? E ser consultado e nada fazer não é só não topar o golpe, mas é também não fazer nada com relação a esse plano que estava sendo trabalhado ali, né? Então, peguei esse artigo do Merval Pereira no jornal O Globo de hoje para exemplificar aqui a tentativa de passada de pano, né? Só faltou o Merval dizer que a gente precisa agradecer às Forças Armadas que não teve golpe de Estado no Brasil, né? Olha só, democracia prevaleceu. Tendência democrática se impôs no alto comando e não permitiu que os aloprados bolsonaristas prevalecessem. Foi bom para o Brasil. Ele só falta, não pediu, mas só falta, ele sugere quase que tenhamos que prestar agradecimentos às Forças Armadas por não ter havido golpe de Estado no Brasil, né? Veja só esse outro trecho do artigo dele. Essa tendência democrática se impôs no alto comando e não permitiu que os aloprados bolsonaristas prevalecessem. Foi bom para o Brasil. Resta agora preservar um ensino militar baseado na compreensão de que a democracia é o melhor regime entre todos já testados e que aos homens armados cabe entender que representam a defesa do Estado brasileiro e não este ou aquele governo. Não cabe ao militar dar palpite sobre os caminhos do governo, assim como não cabe aos juízes falar em público sobre os casos que serão julgados por ele. Beleza, até aí tudo bem, né? Mas o que esse artigo está se propondo aqui, está propondo, né? É que a democracia no Brasil foi salva pelos próprios militares, né? Que a gente que o governo Lula só pôde assumir, né? Só pôde tomar posse e Bolsonaro não teve sucesso em sua empreitada porque os militares defenderam a democracia brasileira, né? E a gente sabe que se houve gestão de golpe, essa gestão de golpe foi dentro da esfera militar, né? Que começou a ser discutida. Então eu trouxe aqui esse comentário do Carlos Fico, professor de História da UFRJ, né? Que me soou muito pertinente para essa discussão e para mostrar como este setor da mídia vem tentando isolar a tentativa de golpe para alguns aloprados, né?
isentar o Bolsonaro e isentar o alto comando. E nenhuma dessas duas partes deve ser isentada, porque ambas, se não planejaram um golpe, de alguma maneira se depararam com planejamento de golpe e nada fizeram, né? Vejam aí o comentário do Carlos Fico. O alto comando do Exército, ele só para contextualizar, ele pega um recorte aí de uma reportagem do jornal O Globo também, que fala sobre essa resistência de alguns dos comandantes à intentona golpista. E olha só a chamada da matéria, né? 5 não querem, 3 querem muito. Áudios mostram que alto comando militar resistiu à investida golpista. Ou seja, é uma sugestão aqui de que foi o próprio alto comando responsável por evitar o golpe no Brasil, né? E aí o Carlos Fico comenta: o alto comando do Exército salvou a democracia? É difícil sustentar a tese de que a instituição Forças Armadas não se envolve em golpes, mas apenas alguns militares desavisados. No Brasil, os golpes que prevalecem sempre partiram de um pequeno grupo de militares. A adesão das Forças Armadas sempre foi paulatina, após a vitória dos que tomaram a iniciativa. As tentativas de 2022 e 2023 teriam fracassado porque a maioria do alto do comando do Exército não concordou. Só é possível não concordar se você tem conhecimento do plano. Por que não houve denúncia? Né? Então tá aí, disse tudo. Não são santinhos, né, que deve se ficar jogando louros, agradecendo, salvaram a democracia no Brasil. Se eles não concordaram, como disse o Carlos Fico, é porque houve proposta. Por que no momento em que houve proposta isso não foi denunciado? Por que teve que ser somente a Polícia Federal a descobrir essas articulações golpistas em meio a todas essas investigações, né? Então, claro, deve-se reconhecer aí a resistência de militares de alta patente, do alto comando. 3, né? 3, né? Porque são 16 generais. Exato. 5 queriam, 3 eram contra. E os outros 8? Exatamente. Então, assim, deve se reconhecer, com certeza, deve se reconhecer. Só que, assim, como a gente diz por aí, né? Não fizeram mais que a obrigação. E deixaram de fazer uma outra obrigação, que seria de denunciar, de cortar pela raiz. Por que avançou a discussão sobre o golpe? Por que continuou tendo acampamento golpista na frente de quartel-general do Exército? Né? Por que houve o 8 de janeiro? Por que ônibus e ônibus chegavam em Brasília e o Exército não fazia nada para tirar aqueles acampados na frente dos quartéis? Né? Então, o fato de 3 generais não terem topado o golpe não muda a história de que as Forças Armadas estão envolvidas de cabeça nessa tentativa de golpe de Estado. Não muda. Não fizeram mais do que obrigação ao resistir, mas deixaram de cumprir a obrigação ao não denunciar. Então, a tentativa de golpe de Estado no Brasil é responsabilidade, sim, das Forças Armadas, é responsabilidade, sim, do ex-presidente Jair Bolsonaro, diferentemente do que esse setor da mídia está tentando pintar. Se houve alguém que salvou a democracia no Brasil, esse alguém é a própria população brasileira que elegeu Lula presidente da República e que pôde garantir sua posse, né, no dia 1º de janeiro. E depois a gente deve também reconhecer o trabalho do próprio governo Lula, do judiciário brasileiro, após o 8 de janeiro, né? Mas, assim, se houve 3 militares, generais, que não toparam o golpe, isso não isenta as Forças Armadas de maneira nenhuma, tal como esse setor da mídia está tentando vender, né? É isso aí, Mauro Lopes está de volta. Legal, legal. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto agora com 2 dos maiores especialistas no tema das Forças Armadas brasileiras, o professor Chico Teixeira e o comandante José Genuíno. Vamos conversar com eles agora sobre isso. Então, continuando a temática que foi a temática aqui do Fórum Mídias. Obrigado, Ivan. Obrigado, Melo. Até amanhã. Obrigado. Um abraço a todos. Até amanhã. Até. Tchau, tchau.